Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o papel do discípulo no mundo. O que eu vou apresentar aqui é parte, cerca de 50%, de uma reflexão que eu trouxe para a igreja no ano de 2014, também quando estávamos num contexto eleitoral. Naquela ocasião a reflexão foi mais aprofundada. Aqui eu serei mais breve e mais objetivo. Meus amados irmãos, nós somos discípulos de Jesus. E hoje é dia de eleição. E vamos ser sinceros, seja qual for o teu viés partidário, político, nós estamos preocupados. Estamos preocupados com o presente, principalmente hoje, com o futuro da nossa nação, que começa a ser definido hoje, talvez também no segundo turno. Uma pergunta surge para nós que somos discípulos de Jesus, num domingo como esse de eleições no nosso país. Será que, como discípulo de Jesus, há algo diferente que eu possa fazer para influenciar de forma positiva a minha cidade, o meu estado e a minha nação? Qual é o meu papel como discípulo de Jesus em uma eleição? Qual é o meu papel como discípulo de Jesus no mundo em que eu vivo? Será que existe alguma coisa útil para o nosso país que eu posso fazer porque eu sou discípulo e que outras pessoas, outros cidadãos que não são discípulos, não podem fazer, não conseguem? Será? Sim. E é exatamente isso que eu desejo mostrar para vocês nos próximos minutos. Quando nós olhamos para o nosso papel, a igreja, no mundo, nós encontramos 3 características. Nós somos sacerdotes, nós somos profetas e nós somos embaixadores. Eu já vou para a Bíblia para mostrar isso tudo, mas antes, só para nós entendermos. Por que a Bíblia fala que nós somos sacerdotes? Nós até já lemos esse texto, agora há pouco eu vou ler de novo. Sacerdote significa que eu e você, nós somos responsáveis por interceder, orar, diante de Deus, pelo governo, pela cidade, pela nação. Um sacerdote é aquele que intercede pelo povo. É essa a imagem do sacerdote no Antigo Testamento. Ele entrava no templo, na tenda, ou no templo, e lá ele elevava os seus pensamentos, a sua oração a Deus, em nome ou pelo povo. No Novo Testamento, o Senhor nos ensina que todos nós somos sacerdotes. Então, o primeiro papel, a primeira coisa que eu e você podemos fazer pelo Brasil, e pessoas que não são discípulos de Jesus não podem, não conseguem fazer, é ser sacerdote, interceder a Deus pela nossa nação. Por isso que a Igreja do Jardim América e outras milhares de igrejas evangélicas espalhadas pelo Brasil estão comprometidas com jejum e oração nas últimas semanas, nos últimos meses. A segunda característica mostra que nós somos profetas. E o que é um profeta? Profeta, a forma mais simples de definição de profeta, é aquele que leva uma palavra, é aquele que fala. Mas como ele é um profeta de Deus, ele fala valores de Deus para a cidade, para o governo, para a nação, para o povo. E nós temos essa função profética no mundo que nós estamos. Porque nós não vamos nos calar. Nós anunciamos o Evangelho. Nós anunciamos um mundo que foi criado por Deus.
Nós anunciamos um mundo que infelizmente caiu. Nós anunciamos um mundo que tem um Redentor, um Salvador. Nós anunciamos um mundo que, baseado em Cristo, pode melhorar. E um dia, na sua volta, será perfeito. Nós somos os profetas. E nós somos também os embaixadores. O embaixador é aquele responsável por viver e defender os princípios do reino ao qual ele pertence. Eu vou explicar melhor na sequência, vamos ver os textos bíblicos. Mostra o primeiro. Sacerdote. Nós lemos agora há pouco o texto de 1 Pedro 2,9, vou ler novamente. O apóstolo Pedro diz o seguinte: vocês, porém, são uma geração eleita. E aí vem a afirmação da nossa tese aqui. Vocês são sacerdócio real. Vocês são nação santa, povo exclusivo de Deus. Tudo isso com um propósito. O propósito já aponta para a nossa segunda função, profecia. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que o apóstolo Pedro está nos dizendo é o seguinte: lembram os sacerdotes do Antigo Testamento? Lembram que eles ouviam as preces, os pecados do povo? Eles faziam expiação, eles derramavam sangue, mas eles também entravam na presença de Deus e oravam a Deus pelo pecado de vocês. Agora vocês não precisam mais de um sacerdote. Vocês são sacerdócio real. Vocês podem fechar os seus olhos, ou de joelhos, ou com as mãos unidas ou não, e você pode clamar a Deus, como você sendo um sacerdote, pelo bem do povo. É isso que Pedro está nos dizendo aqui. E aqui tem um aspecto muito importante, meus amados irmãos. Quer você concorde ou não com o governo que será eleito hoje ou no segundo turno, o seu papel como discípulo é ser sacerdócio real. Interceder pelo poder constituído. Por isso nós oramos para que não haja fraude nas eleições. Por isso que nós oramos para que a democracia prevaleça. E ainda que não sejam os seus candidatos eleitos, nós vamos orar por aqueles que forem eleitos. Porque esse é o nosso papel, interceder. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível, e é o nosso chamado. Como embaixadores, nós temos o texto de 2 Coríntios 5:20, que diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós lemos agora há pouco também esse verso. Olha que interessante. Paulo está escrevendo aos Coríntios, à igreja de Corinto, e ele está dizendo, olha, o nosso papel na sociedade é sermos como que embaixadores. E o conceito de embaixador aqui, bíblico, é o mesmo conceito das embaixadas e dos embaixadores que nós conhecemos em regimes democráticos, mundo afora. Quem é um embaixador? Um embaixador é aquele que representa oficialmente a terra, o reino, o país que ele pertence. Ele está em um outro território, ele está em outro país, mas ele representa uma outra nação. Exatamente domingo passado, enquanto vocês estavam em culto aqui, eu estava com a Gabi na região dos Jardins ali de São Paulo. E aquela região tem uma particularidade. Você começa a andar ali próximo da Avenida 9 de Julho e você começa a encontrar os nomes das ruas, né? E aí você vai encontrar, né, Rua Estados Unidos, né, Rua Espanha, Rua França, Rua Marrocos e assim por diante.
E depois você olha no Google Maps, você começa a perceber que as embaixadas, a maioria das embaixadas no Brasil estão naquela região. Por isso das ruas com nome de países. O que são aquelas embaixadas na região dos Jardins? É um lugar que, se você, por exemplo, é um francês e você precisa recorrer ao teu governo, você precisa de um documento do seu governo francês, você não precisa ir até a França, você vai até a sua embaixada ali em São Paulo e ali você consegue resolver os seus problemas. Por quê? Porque aquele espaço territorial, ele é como a própria França dentro do Brasil. O embaixador representa o reino dele. De forma simbólica, ele não está em São Paulo, ele só está em São Paulo quando ele pisa na calçada. Ele está na França quando ele está dentro da embaixada. Por que isso é importante? Para nós entendermos a relevância e a importância do nosso papel. Todas as nossas ações, todas as nossas decisões, se nós somos embaixadores, não refletem os interesses do reino que nós estamos, mas refletem os interesses do reino ao qual nós representamos, ao qual nós pertencemos. Então, antes de ser cidadão brasileiro, eu sou cidadão do reino de Deus. E eu tenho uma missão, ser embaixador no país, na cidade que eu estou morando. Embaixador do reino de Deus. Vocês representam um reino. E esse reino é divino. Olha que curioso. Nós somos representantes de um reino e de um rei. Um rei que morreu por nós e ressuscitou. Só que nós vivemos em um outro reino. E aqui vem a chave do negócio. Os meus princípios e os meus valores de vida não são do reino que eu estou, mas são do meu reino de origem. E às vezes nós nos envolvemos tanto com o reino que estamos, que nos esquecemos dos princípios e valores do nosso reino de origem. Por isso Paulo está falando, portanto, não se esqueçam, nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus, vou mudar a frase ali de Paulo, como se Deus estivesse fazendo o trabalho dele por nosso intermédio. Cristo, Deus, é o rei, mas ele está lá no seu reino. Mas ele atua nesse reino por meio dos seus embaixadores. O rei tem valores e princípios muito claros na sua palavra. Mas esses valores e princípios claros do rei serão manifestados aqui embaixo na cidade pelos embaixadores, que somos nós. Aí você começa a responder a pergunta inicial que eu fiz. Será que, como discípulos de Jesus, nós podemos ter um papel diferente, fazer algo útil na nação, algo que pessoas que não são discípulos não conseguem fazer? Claro que sim, nós somos embaixadores do rei. E profetas? 2 Timóteo 4, de 2 a 4, o apóstolo Paulo fala a Timóteo e Deus fala a nós. Pregue a palavra. Simples assim. Esteja preparado. Dentro do tempo que você quer e fora do tempo que você quer também. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e com base bíblica, com doutrina. E olha que interessante. Paulo está falando do futuro. Será que esse futuro já chegou? Pois virá o tempo
em que as pessoas não vão mais suportar uma doutrina sadia. Pelo contrário, elas vão ouvir doutrina bíblica, princípios e valores de Deus, e vão como que sentir coceira nos ouvidos. Segundo os seus próprios desejos, essas pessoas vão juntar um monte de mestres para elas mesmas. Olha, esses valores e princípios do teu rei, a gente não quer saber não. Então nós vamos constituir os nossos reis, os nossos ídolos, vamos segui-los. Porque eles têm princípios e valores segundo o que eu quero. E Paulo termina assim: essas pessoas vão se recusar de dar atenção, de dar ouvidos à verdade. E ela vai se voltar somente aos seus mitos, aos seus ídolos, aos seus valores. Qual a solução para isso? É a primeira frase lá do verso. Pregue a palavra. Mas pastor, se as pessoas já estão assim, para que eu vou pregar a palavra? Porque Deus está mandando. Pregue a palavra. Ah, mas eu vou conseguir transformar a sociedade pregando a palavra? Não. Você não. Isso não é obra sua. Isso é obra do Espírito Santo. Qual que é a minha obra então? Pregar a palavra. Talvez Deus te dê a graça de você ver transformações na sociedade. Talvez não. Mas Ele te dando essa graça ou não, a ordem é uma só. Pregue a palavra. Esteja preparado. Ah, eu estou me preparando. Bom, eu vou chegar lá, pastor. Vai chegar o tempo que eu vou estar preparado. Aí vem Deus e te dá uma cacetada assim e fala: ó, há tempo e fora de tempo. Não tem essa não. De fazer estudo bíblico, seminário, achar que você precisa estar num nível para poder pregar a palavra. Não. E pregar a palavra aqui não é só sermão, tá, gente? Não é só pregação como eu estou fazendo agora. É falar do Evangelho, falar do Evangelho, falar do Evangelho, falar do Evangelho. Nas últimas semanas e meses, você falou mais de política ou mais de Evangelho para as pessoas ao seu redor? Os dois, alguém disse ali. Joia, pelo menos está equilibrado. Presta atenção no que eu vou dizer agora, eu já dei uma palhinha sobre isso na escola dominical. Exatamente por causa dessa nossa função como profeta, nós somos sacerdotes, somos embaixadores, somos profetas. Por que nós somos profetas? Por isso é que pastores e igrejas não devem estar no governo. Jamais. Por quê? Se eu sou uma voz profética, eu elogio e critico o Congresso, o Parlamento, o Palácio, pensando em reinado. Uma vez que eu estou dentro do palácio, que eu faço parte do sistema, eu não consigo mais exercer a minha função que Deus me deu de ser voz profética. Eu perderia o meu poder profético, por exemplo, de apontar o erro. Porque eu faço parte do governo, se eu faço parte do governo, eu não vou apontar o erro. É aqui que uma boa parte da massa de evangélicos e de igrejas no Brasil tem dificuldade em compreender o quão perigoso é você estar no governo. Nós não temos que lutar como discípulos para estarmos no governo. Nós temos que lutar para nós executarmos sempre, quer sejam os nossos candidatos prediletos ou não, a nossa função de embaixadores, a nossa função de sacerdotes, orando, e a nossa função de profetas. Quer exemplo disso? Vou dar só 2 do Antigo Testamento. Saul começou bem o seu reinado e se perdeu. Fora do palácio havia um profeta de Deus de nome Samuel, que ia lá e confrontava Saul o tempo todo. Depois de Saul, quem foi o rei? Davi.
E começou muito bem, tudo maravilhoso, muito melhor que Saul, mas você sabe o que aconteceu depois. E quando Davi cai em pecado, quem que aparece na história? Mais um profeta. Seu nome? Natã. E ele fala, você está maluco, Davi? O que você está fazendo com Batseba? Ou Batseba? Vem cá, acorda. Você acha que Deus não vai fazer nada diante dos pecados? Olha o que você fez com o marido da mulher. Mandou ele para frente da batalha. Você está doido? Natã era um cidadão do reino. Ele não tinha cargo oficial nenhum. Samuel também não. Ele chegou diante do presidente da república, um com Saul, o outro com Davi, e falou, você está maluco, você está fugindo dos princípios e valores de Deus. Se arrependa enquanto ainda é tempo. Função profética. Hoje nós temos vários meios para fazer isso. Nós dificilmente conseguimos uma audiência com o presidente. Mas nós temos meios políticos, como o combate contra a corrupção, como apoio a movimentos que combatem a corrupção, manifestações públicas, abaixo-assinado, ir às ruas, etc. e tal. E no nosso país isso tem funcionado, quando o povo se levanta. Então é importante nós entendermos esses aspectos. Resumindo, vai aparecer um resumo aí. Quem são os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus somos nós. E nós temos uma função, uma missão. Nós somos os promotores do reino de Deus. Simples assim. Parece simples, mas não é não. Nossa função é, por que promotores do reino de Deus? Nossa função é promover o reino de Deus na cidade, no estado, na nação que nós estamos. Aí surge uma perguntinha. Joia, pastor, que bonito isso, né? Somos promotores do reino de Deus. Mas me diz aí, pastor, como? O que eu tenho que fazer na prática para eu ser promotor do reino de Deus? Aí eu quero apresentar para você um texto que vai nos direcionar quanto a esse assunto. Esse texto é a continuação do Sermão do Monte, que nós lemos há pouco, o início. Agora eu reservei esse trecho aqui, que diz assim, Mateus 5, de 13 a 17, que eu vou ler. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aí ele vai trazer um segundo exemplo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Aí Jesus vai fazer a aplicação. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Meus amados irmãos, a mensagem de Jesus do Sermão do Monte, não só essa parte, mas ela toda, ela é tão importante para nós, que todo o ensino dos apóstolos, tudo que vem depois dos evangelhos, todas as cartas de Paulo, de Pedro, nada mais são do que uma elaboração doutrinária do que Jesus falou no Sermão do Monte. Sermão do Monte é o grande momento, é a grande mensagem de Jesus, em que Jesus aborda todos os assuntos relevantes para as nossas vidas. O que é curioso, ao analisar a afirmação de sermos sal da terra e luz do mundo, é que essas afirmações, pode mostrar, Gerson, elas não apenas dizem o que nós somos, mas essas afirmações têm um segundo propósito. Elas acabam nos dizendo ou nos revelando a realidade do mundo que nós vivemos. Deixa eu ser mais claro.
Jesus falou, você é sal, você é luz. Marcelo, você é sal, você é luz. Joia? Entendi, Senhor. Mas por que eu tenho que ser sal e tenho que ser luz? Porque o mundo precisa de sal. Porque o mundo precisa de luz. E aí nós partimos em busca dessas respostas. Por que o mundo precisa de sal? Por que o mundo precisa de luz? E aí a gente tem que lembrar qual é a principal função do sal. E no nosso contexto contemporâneo, você vai dizer que a principal função do sal é salgar os alimentos. Mas não. Historicamente, a principal função do sal é preservar. Pensa no tempo em que existe humanidade, desde que o mundo foi criado. E pense no tempo em que nós passamos a ter geladeiras, freezers, gelos. Se você pensar na história da humanidade, o tempo que nós temos geladeiras, eletrodomésticos que resfriam, é muito curto, é recente. Talvez você tenha um avô ou um bisavô que não teve. Por que função de preservar? Até nos dias atuais, existem muitas regiões no mundo que não têm energia elétrica ou não têm geladeiras, refrigeradores. Qual é a função do sal nesses locais? O sal impede a putrefação, o apodrecimento. O sal, ele conserva aquilo que está em decomposição. Se você coloca uma quantidade significativa de sal, essa decomposição ela não é interrompida, mas ela entra num processo mais lento. Aquela coisa que está em volta de sal, ela tende a se preservar por mais tempo. Vamos linkar os conceitos aqui agora? Nós somos embaixadores de Cristo. Nossa função, como enviados por Deus, nós fomos enviados pelo reino dos céus. Para quê? Para impedir o processo de putrefação e decadência da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. É isso que Jesus tem em mente quando ele fala: vocês são o sal que o mundo precisa. O mundo está perdido, o mundo jaz no maligno, o mundo vive as consequências da queda. Então eu estou enviando vocês, meus embaixadores, como sal, para que vocês preservem os valores do reino, como embaixadores que vocês são do reino, porque esses valores estão apodrecendo. Agora presta atenção numa coisa. Principalmente nessa eleição, nesse ano, nesse novo momento político que o Brasil vive. Vocês são o sal da terra significa que a terra precisa de você para não apodrecer. Não significa que a terra precisa de um candidato à presidência que seja um herói. Não significa que você tem que eleger, tem que achar e eleger um salvador da pátria. Não. O que a Bíblia está dizendo é que não é o herói seu, não é o candidato seu, não é aquele que você acha que pode salvar o país da corrupção, da violência, etc. e tal, que vai ser sal. Quem vai ser sal é você. E uma das formas de você ser sal é você votar de forma consciente. O voto consciente é uma maneira de se fazer isso. O que é o voto consciente? É você pesquisar, é você ir atrás de informações. Eu tinha algumas definições em relação a candidatos até sexta-feira. Eu tinha gastado algumas horas pesquisando. Eu não acompanhei nada de campanha nem de debate.
mas eu tinha informações. E para eu ir para a urna daqui a pouco, ontem, eu fiz o cálculo. Eu gastei 6 horas e meia pesquisando nomes, site do TSE, ideologias. Fiz aqueles matches do que eu penso, do que o candidato pensa. E aí fui chegando a conclusões, fui afunilando, como a gente conversou um pouco na escola dominical. Sabe o que é isso? Que certamente você fez também? Voto consciente. Estou com a minha consciência tranquila para ir às urnas daqui a pouco. Por quê? Porque eu estou votando em pessoas que têm valores e princípios que eu acredito. Eu respeito aqueles cidadãos que pensam diferente de mim. Não tem problema nenhum. Mas eu oro e eu voto como um embaixador de Cristo na terra. E meus amados irmãos, a terra precisa de sal. A nossa nação precisa de sal, porque a nossa nação está perdida, a nossa nação está apodrecendo, a nossa nação está em decomposição moral, a nossa nação está em decomposição ética. Qual a origem dos problemas da nossa nação? Talvez a corrupção. A gente olha os escândalos da corrupção que vieram à tona, graças a Deus vieram à tona nos últimos anos. Alguns partidos querem que elas não venham mais à tona, mas a gente não vota nesses partidos porque a gente quer que continue vindo à tona mesmo que seja do meu candidato que vem à tona. Por que há tanta corrupção na política? Por que há tanta corrupção num país como o Brasil? Porque nós somos corruptos. A Bíblia diz isso. Por que a corrupção em Brasília? Porque isso está na nossa natureza. Não na nossa natureza original, como Deus nos criou, mas na nossa natureza depois de Gênesis 3, que houve a queda. Então, meu amigo, você pode votar com toda a convicção do mundo que o seu presidente é honesto e que vai transformar o Brasil. Mas não se esqueça, ele é corrupto. E quando você está no banheiro escovando o dente, você olha no espelho, você está vendo outro cidadão corrupto. A nossa esperança última está em Cristo, está nessa mesa. Isso não significa que nós não vamos lutar por bons candidatos. Mas nós não podemos esquecer disso. O mundo que nós vivemos está longe de Deus. O mundo está perdido nos seus valores. Aquilo que a gente julga importante, o mundo julga sem importância. O que o mundo julga importante, a gente está dizendo, não, esses valores estão deturpados. Isso está levando pessoas ao insucesso. Isso está levando pessoas à infelicidade. E o sal é você, o sal sou eu. Não é o nosso candidato, nem o nosso partido. Quem pode mudar o Brasil é Jesus Cristo. E nós somos os embaixadores dele no Brasil. Mas Jesus não para por aí, ele também faz uma das mais espantosas declarações acerca do discípulo de Jesus. Imagine essa cena. Jesus está olhando para os seus discípulos, homens para a sociedade sem importância, sem grande valor. E aí Jesus vira para eles e fala: vocês são a luz do mundo. Já parou para pensar na loucura dessa afirmação? Você chegar para um indivíduo, para um ser humano, e falar, ó, queria te dizer uma coisa, cara, eu estava pensando e você é a luz do mundo que a gente vive. Jesus está apontando para cada um de nós. E está dizendo, olha, vocês são os meus discípulos. Vocês são o sal da terra, para preservar os valores de reino na terra. Mas vocês são a luz do mundo também. O negócio é com vocês, o negócio não é com o presidente que vocês vão eleger. Você conhece a principal função da luz? Qual o efeito da luz? O que a luz faz?
clareia, traz às claras aquilo que está oculto. Benjamin, quando a gente entra aqui na igreja à noite, ele, lá no corredor, lá do fundo, eu corro acender a luz, né? Aí ele entra comigo, aí enquanto eu estou andando assim, ele dá uns passos para trás, vai lá e pum, apaga a luz. Só que assim que ele apaga a luz, ele começa, papai, 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 e ele sabe mais ou menos onde eu estou, ele vai até a minha perna. E ele fica brincando com isso. Parece que ele tem um prazer em sentir medo. Ele apaga a luz, ele sente medo, corre para o papai. Aí ele acende a luz, aí ele apaga a luz, corre para o papai. Às vezes, nós agimos na sociedade como crianças de 3 anos. A gente sabe que a luz é melhor. A luz não traz medo, a luz traz segurança. Mas a gente gosta de ficar brincando. Não, mas vamos apagar a luz um pouquinho para a gente ver o que acontece? Quem sabe a gente fica seguro no escuro? A principal função da luz é dissipar as trevas. É o que vai aparecer aí para vocês. A luz interrompe as trevas. Havia trevas, houve luz. Houve uma interrupção do curso. A luz nos permite enxergar. O oposto da luz é a escuridão. E ninguém gosta de viver na escuridão. Agora presta atenção. Sabe quando a gente fica um tempão no escuro? Pensa no escuro absoluto. O que acontece com o seu olho depois que passa alguns minutos você num ambiente escuro? Você começa a se acostumar. O seu olho se adapta àquele ambiente e você começa a ver coisas, né, meio assim, não vê perfeito, mas você fala, não é tão ruim assim o escuro, né? Eu pensei que fosse ruim logo que eu apaguei a luz, mas até que eu consigo enxergar um pouquinho no escuro. Meus amados irmãos, enquanto a luz não se manifesta, nós não temos consciência das trevas que nós vivemos. E é assim que vive o mundo hoje que nós estamos inseridos. Vive em trevas, enxergando algumas coisas e achando que isso é o melhor do mundo. Por isso Jesus chama o discípulo de Jesus para ter uma consciência política, uma consciência eleitoral, para se engajar em questões sociais, para nós dissiparmos as trevas. Porque quando nós não fazemos isso, nós vivemos o que o socialista, a área social chama de status quo. Viver o status quo é, tá tudo bem, né? Não vou me envolver, tá tudo jóia. Como aquele vídeo do Burger King que nós vimos na escola dominical. A pessoa, ela está vivendo em trevas, mas ela tem medo de mudanças. Ela tem medo da luz, porque ela já se acostumou a viver em trevas. E ela não acha tão ruim assim. O que é o Evangelho? O Evangelho é tirar pessoas das trevas. Trevas que elas não sabem que estão inseridas. Porque a referência delas é só trevas. Elas não têm referência da luz. O Evangelho é eu chegar aqui para você e falar, olha, tenha um mundo melhor do que esse. E levar essa pessoa para a luz. Quem leva não sou eu, é Deus. Mas eu sou agente, eu sou embaixador. Sou eu que falo as verdades. Para a pessoa compreender. O que Jesus está falando implicitamente aqui é que o mundo está em trevas. E aí eu quero concluir com outras 2 funções para nós partirmos para a Santa Ceia. Funções do sal, mostra aí para a gente. Primeira nós já vimos, preservar. Mas o sal tem uma segunda função, que talvez seja a que você pensou em primeiro lugar, quando eu citei agora há pouco, que é dar sabor.
Gente, essa afirmação de Jesus está nos dizendo o seguinte: olha, a vida no nosso país ficará sem sabor, sem uma atuação marcante dos discípulos de Jesus. E você já percebeu como as pessoas estão catando sabores, estão buscando sabores em suas vidas? As pessoas fazem isso pelas mais diversas maneiras. Alguns buscam no entretenimento, no lazer. Preciso dar sabor para a minha vida, preciso de lazer, entretenimento. Outros procuram no álcool, outros procuram nas drogas, outros procuram na glutonaria, vou comer. Outros no culto ao corpo, que é o outro extremo, na beleza, na estética. Outros no consumo de bens desnecessários. Quero consumir, quero comprar. Outros buscam no sexo, é isso que... eu preciso de um sabor na minha vida e é no sexo que eu vou encontrar isso. O fato é que as pessoas na nossa sociedade vivem vidas insossas, vivem vidas sem sabor, e as pessoas estão em busca de algo que tempere as suas vidas. Algumas dessas pessoas estão buscando tempero em suas vidas em um partido ou em um candidato político. E o resultado a gente já sabe. Pode até ter um pequeno vislumbre, assim, dar um saborzinho, mas logo aquilo ali se torna um tempero amargo e faz mal para a saúde da pessoa. E a luz, nós já falamos que ela dissipa as trevas, mas ela tem um segundo aspecto muito importante para as nossas vidas também. Não sei se você sabe, mas todas as cores que nós identificamos, nós só identificamos porque há luz. Uma das teorias de quem faz artes plásticas e estuda design, essa área é exatamente isso. A cor, eu estou lendo aqui um conceito, a cor é tão somente uma sensação provocada pela ação da luz sobre o olho. Se não tem luz, não tem cor. A gente aprende isso na escola, né? Como que as cores são formadas. Olha que interessante, meus amados irmãos. A luz traz cores para as nossas vidas. Os responsáveis para trazer cor à vida das pessoas da nossa nação não são os governadores, os senadores, os deputados e o presidente. São os discípulos de Jesus. Quando nós cumprimos a missão que Jesus nos deu, nós trazemos cores. Cores aqui eu estou trabalhando como sinônimo de felicidade, alegria, beleza para a vida das pessoas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E trazer felicidade para a vida das pessoas é mais fácil do que a gente imagina. Existe tempero mais simples que o sal? Deixa eu deixar vocês com fome agora. Churrasco. Uma das refeições, comidas prediletas do brasileiro. Especialmente na região sudeste e sul. Qual é o melhor tempero para uma carne de churrasco? Não adianta você comprar Magigril, ervinha não sei o que, ervinha daquilo, e joga... Não adianta. É sal. É a quantidade certa de sal. Algo simples. Não muito elaborado. Jogou sal, normalmente grosso, né? Jogou sal, colocou numa brasa. Se você é crente, você come mal passado. Se você é ímpio, você deixa passar demais. Não adianta inventar, gente. É só sal. O que eu quero dizer com isso? E eu estou concluindo mesmo. Ser discípulo de Jesus é simples. Nós já sabemos o caminho. Mas às vezes a gente quer ficar testando outros temperos. Eu sei que sal é melhor. Todo mundo fala que sal é melhor.
mas será que se eu não fizer isso aqui na minha vida, será que se eu não experimentar aquilo ali, será que é tão ruim assim? E às vezes a gente se perde em meio a esses sabores que nós buscamos em nossas vidas. Então, meus amados irmãos, ir à urna é importante, mas cumprir o nosso chamado como discípulo de Jesus é ainda mais importante. Essa é uma palavra de esperança para você, quer o candidato que você prefira seja eleito, quer o candidato que você prefira não seja eleito. A perspectiva que eu estou trazendo é espiritual, não é partidária nem política. Essa é a realidade. Agora, parece difícil, parece assim, nossa pastor, mas depende de mim. Calma. Já que a gente está falando de sabores, você só precisa de duas coisas na sua vida: vinho e pão. Podem ver. Vinho e pão. Lembre-se que nessa missão nós não estamos sozinhos. É por isso que nós estamos diante da mesa do Senhor. Seria impossível se dependesse só da gente. Jesus nos chama para essa missão, mas Ele está conosco, a Trindade está conosco. Por isso que quando a gente fala de luz, não é uma luz própria. Vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo porque nós refletimos a luz de Cristo no mundo. Por isso, quando Jesus fala que nós somos sal, é porque nós transmitimos o sabor que Ele está dando para as nossas vidas. A alegria, o contentamento que Jesus dá às nossas vidas, nós transmitimos para as outras pessoas. Nós não temos esse sabor como algo da nossa natureza. Então, meus amados irmãos, parece muito claro que a igreja em Atos entendeu de forma muito clara isso. E é o texto que eu coloquei aí para a Santa Ceia. Nós temos estudado o livro de Atos nos discipulados. E nós já passamos por essa parte que fala assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Tem 4 coisas aí: ensino, comunhão um com o outro, partir do pão, Santa Ceia, e oração. Você quer ser profeta? Você quer ser embaixador? Você quer ser sal e luz, discípulo de Jesus no mundo que você vive? É você seguir sacerdote também, né? Como intercedendo pela sacerdote, profeta e embaixador, sal e luz, figuras de linguagem que a Bíblia nos apresenta. Basta resgatarmos o que a igreja de Atos fazia. Nos dedicamos ao ensino, ao estudo. Temos comunhão uns com os outros. Vamos partir o pão como vamos fazer agora. E oramos. Oramos pela nossa nação. Parece que essa era a prioridade da igreja de Atos. A prioridade da igreja de Atos estava no reino de Deus. Olha aí. E o resultado a gente sabe. Um grande impacto na vida de milhares de pessoas que moravam naquela região, naquele tempo. Preciso dar sabor para a minha vida, preciso de lazer, entretenimento. Outros procuram no álcool, outros procuram nas drogas, outros procuram na glutonaria, vou comer. Outros no culto ao corpo, que é o outro extremo, na beleza, na estética. Outros no consumo de bens desnecessários. Quero consumir, quero comprar. Outros buscam no sexo, é isso que... eu preciso de um sabor na minha vida e é no sexo que eu vou encontrar isso. O fato é que as pessoas na nossa sociedade vivem vidas insossas, vivem vidas sem sabor, e as pessoas estão em busca de algo que tempere as suas vidas. Algumas dessas pessoas estão buscando tempero em suas vidas em um partido ou em um candidato político. E o resultado a gente já sabe. Pode até ter um pequeno vislumbre, assim, dar um saborzinho,
mas logo, logo, logo aquilo ali se torna um tempero amargo e faz mal para a saúde da pessoa. E a luz, nós já falamos que ela dissipa as trevas, mas ela tem um segundo aspecto muito importante para as nossas vidas também. Não sei se você sabe, mas todas as cores que nós identificamos, nós só identificamos porque há luz. Uma das teorias de quem faz artes plásticas e estuda design, essa área é exatamente isso. A cor, eu estou lendo aqui um conceito, a cor é tão somente uma sensação provocada pela ação da luz sobre o olho. Se não tem luz, não tem cor. A gente aprende isso na escola, né? Como que as cores são formadas. Olha que interessante, meus amados irmãos. A luz traz cores para as nossas vidas. Os responsáveis para trazer cor à vida das pessoas, à nossa nação, não são os governadores, os senadores, os deputados e o presidente. São os discípulos de Jesus. Quando nós cumprimos a missão que Jesus nos deu, nós trazemos cores. Cores aqui eu estou trabalhando como sinônimo de felicidade, alegria, beleza para a vida das pessoas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E trazer felicidade para a vida das pessoas é mais fácil do que a gente imagina. Existe tempero mais simples que o sal? Deixa eu deixar vocês com fome agora. Churrasco. Uma das refeições, comidas prediletas do brasileiro. Especialmente na região sudeste e sul. Qual é o melhor tempero para uma carne de churrasco? Não adianta você comprar magigril, ervinha não sei o que, ervinha daquilo, e joga... Não adianta. É sal. É a quantidade certa de sal. Algo simples. Não muito elaborado. Jogou sal, normalmente grosso, né? Jogou sal, colocou numa brasa. Se você é crente, você come mal passado. Se você é ímpio, você deixa passar demais. Não adianta inventar, gente. É só sal. O que eu quero dizer com isso? E eu estou concluindo mesmo. Ser discípulo de Jesus é simples. Nós já sabemos o caminho. Mas às vezes a gente quer ficar testando outros temperos. Eu sei que sal é melhor. Todo mundo fala que sal é melhor. Mas será que se eu não fizer isso aqui na minha vida, será que se eu não experimentar aquilo ali, será que é tão ruim assim? E às vezes a gente se perde em meio a esses sabores que nós buscamos em nossas vidas. Então, meus amados irmãos, ir à urna é importante, mas cumprir o nosso chamado como discípulo de Jesus é ainda mais importante. Essa é uma palavra de esperança para você, quer o candidato que você prefira seja eleito, quer o candidato que você prefira não seja eleito. A perspectiva que eu estou trazendo é espiritual, não é partidária nem política. Essa é a realidade. Agora, parece difícil, parece assim, nossa pastor, mas depende de mim. Calma. Já que a gente está falando de sabores, você só precisa de duas coisas na sua vida: vinho e pão. Podem ver. Vinho e pão. Lembre-se que nessa missão nós não estamos sozinhos. É por isso que nós estamos diante da mesa do Senhor. Seria impossível se dependesse só da gente. Jesus nos chama para essa missão, mas Ele está conosco, a Trindade está conosco. Por isso que quando a gente fala de luz, não é uma luz própria. Vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo porque nós refletimos a luz de Cristo no mundo. Por isso, quando Jesus fala que nós somos sal, é porque nós transmitimos o sabor
que Ele está dando para as nossas vidas, a alegria, o contentamento que Jesus dá às nossas vidas, nós transmitimos para as outras pessoas. Nós não temos esse sabor como algo da nossa natureza. Então, meus amados irmãos, parece muito claro que a igreja em Atos entendeu de forma muito clara isso. E é o texto que eu coloquei aí para a Santa Ceia. Nós temos estudado o livro de Atos dos discipulados. E nós já passamos por essa parte que fala assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Tem 4 coisas aí: ensino, comunhão um com o outro, partir do pão, Santa Ceia, e oração. Você quer ser profeta? Você quer ser embaixador? Você quer ser sal e luz, discípulo de Jesus no mundo que você vive? É você seguir sacerdote também, né? Como intercedendo pela sacerdote, profeta e embaixador, sal e luz, figuras de linguagem que a Bíblia nos apresenta. Basta resgatarmos o que a igreja de Atos fazia. Nos dedicamos ao ensino, ao estudo. Temos comunhão uns com os outros. Vamos partir o pão como vamos fazer agora. E oramos. Oramos pela nossa nação. Parece que essa era a prioridade da igreja de Atos. A prioridade da igreja de Atos estava no reino de Deus. Olha aí. E o resultado a gente sabe. Um grande impacto na vida de milhares de pessoas que moravam naquela região, naquele tempo. Você quer ser profeta? Você quer ser embaixador? Você quer ser sal e luz, discípulo de Jesus no mundo que você vive? É você seguir sacerdote também, né? Como intercedendo pela sacerdote, profeta e embaixador, sal e luz, figuras de linguagem que a Bíblia nos apresenta. Basta resgatarmos o que a igreja de Atos fazia. Nos dedicamos ao ensino, ao estudo. Temos comunhão uns com os outros. Vamos partir o pão como vamos fazer agora. E oramos. Oramos pela nossa nação. Parece que essa era a prioridade da igreja de Atos. A prioridade da igreja de Atos estava no reino de Deus. Olha aí. E o resultado a gente sabe. Um grande impacto na vida de milhares de pessoas que moravam naquela região, naquele tempo. Impacto na vida de milhares de pessoas que moravam naquela região, naquele tempo.